Olá a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a este nosso culto, o primeiro culto do ano de 2021, esse culto neste formato que nos acostumamos um pouquinho no ano passado, um culto online, não estaremos reunidos presencialmente no dia de hoje, mas esperamos com a graça de Deus que a partir do próximo domingo, dia 10 de janeiro, nós já estejamos novamente lá no nosso templo e possamos juntos, reunidos, louvar e buscar ao nosso Deus. Eu quero convidar você a iniciarmos esse culto orando ao nosso Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos dá mais um dia de vida, porque o Senhor tem renovado a cada dia sobre nós o Teu amor, a Tua graça, e queremos, ó Deus, mais uma vez nesse tempo, buscar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Nesse início de ano, ó Deus, queremos nos lembrar que o que temos de mais precioso é o Senhor, a Tua presença sobre nós, a Tua direção sobre as nossas vidas, o Teu amor, a Tua salvação, ó Deus, tão preciosa. E nós queremos então, ó Deus, consagrar agora esse tempo ao Senhor, queremos exaltar o Teu nome, queremos, ó Deus, apresentar as nossas vidas a Ti e queremos também aprender mais um pouco da Tua palavra, mais um pouco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dirija agora em tudo que formos fazer, queremos pedir que o Senhor nos ajude a termos a atenção devida e também, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse plano, nesse objetivo de já na próxima semana voltarmos a nos reunir presencialmente e estarmos assim, ó Deus, juntos buscando ao Senhor. Pedimos tudo isso com gratidão nos nossos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar uma primeira canção que é Minha Alma Engrandece ao Senhor. Convido você a louvar conosco. Amém. Que essa possa ser uma oração nossa mesmo, que queiramos engrandecer ao Senhor com as nossas vidas e também com as nossas vozes, como acabamos de fazer. Agora eu gostaria de fazer uma leitura bíblica que se encontra lá no Evangelho de Mateus. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode abrir para ler conosco. Mateus capítulo 8, dos versículos 23 a 27. Esse é um texto bastante conhecido, uma narrativa de Jesus ali com os seus discípulos. Eu gostaria de ler com você. Mateus capítulo 8, dos versículos 23 a 27. Diz o seguinte a palavra de Deus:
Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós vemos aqui estes homens passando por uma situação difícil na sua vida e podemos pensar que também estamos vivendo, no mínimo como sociedade, um tempo preocupante, vivemos um ano tão complicado, temos a expectativa de que agora esse novo ano de 2021 as coisas melhorem, mas não sabemos de fato o que vai acontecer e podemos nos ver preocupados, assustados, como aqueles homens se sentiram. É interessante que eles achavam que não teria saída para aquele problema, porque quando eles vão chamar Jesus e pedem, na verdade, que ele os salve, ao mesmo tempo eles afirmam que eles iam morrer. Mas aí Jesus então responde para eles e questiona, que eles não tinham fé, por que eles estavam temendo, eles ainda não haviam entendido quem estava ali no barco com eles. E é interessante que então Jesus se levanta, dá a ordem para o vento e para o mar e então se faz uma grande calmaria. E isso é tão surpreendente que aqueles homens ficam admirados, ficam assustados até com essa ação de Jesus. E eles perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estes homens caminhavam com Jesus. Eles já eram os seus discípulos. Eles já haviam visto Jesus fazer vários milagres, ter dado vários sinais do seu poder. Mas eles ainda não haviam entendido completamente. E nós corremos esse risco também de caminhar com Jesus, de pertencermos a uma igreja, de irmos à igreja, de sermos cristãos, mas de em alguns momentos talvez duvidarmos do poder, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas no momento então que esses homens recorrem a Jesus e Ele age, eles percebem o seu poder e agora eles têm a sua fé aumentada. E eu creio que nós precisamos receber então essas palavras de Jesus para nós, para as nossas próprias vidas. Devemos olhar para dentro dos nossos corações e observar se nós não estamos duvidando, se nós não estamos perdendo a esperança, e devemos então nos lembrar que o nosso Deus, que o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso e é um Deus que nos ama, é um Deus que já tem nos sustentado. Se estamos aqui, se você está assistindo esse vídeo, participando conosco desse culto, é porque Deus tem sustentado a sua vida e nós já devemos então por isso agradecer a Ele e depositar mais e mais a nossa confiança nele. E agora então nós teremos o nosso momento de oração. Normalmente quando fazemos esse nosso culto online, nós colocamos uma lista de alguns motivos, de sugestões para que você ore. Mas dessa vez será um pouquinho diferente. Nós não teremos essa lista de pedidos, mas teremos um tempo aqui do nosso vídeo em que ficará tocando uma música de fundo. E eu convido você a apresentar a sua vida diante de Deus, a sua família diante de Deus, a apresentar aqueles pedidos que estão no seu coração.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, vem te cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Que essa possa ser a nossa canção. Que ao olharmos, para o poder de Deus que se manifesta em toda a criação, que ao sermos lembrados do amor dele por nós, que mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e que também ao olharmos para o futuro, na esperança de que um dia ele nos buscará e nos levará para si, para vivermos com ele eternamente, possamos então declarar: grandioso és tu. Agora nós vamos passar por um tempo de reflexão para a mensagem dessa noite, que hoje será trazida pelo nosso irmão Carlos Franciscon. Então convido você ainda a permanecer conosco mais alguns minutos e vamos então aprender com a palavra de Deus, que Deus possa falar aos nossos corações, que possamos ser desafiados e que possamos ter a cada dia as nossas vidas transformadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Saudações, saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. É um privilégio para mim estar aqui nesse primeiro domingo do ano de 2021. Para muitos, para os principais sistemas numéricos, é o início de uma nova década, a década de 2021 para frente. E foi um ano complicado, passamos por um ano de 2020 difícil, um ano especialmente afetado por conta da pandemia, do coronavírus. Lamento que talvez muitas pessoas que estão assistindo da nossa igreja, muitos que assistirão esse vídeo mais para frente também, infelizmente não terão alguns de seus familiares presentes, e é com muita dor no coração que eu lamento isso também. Pela graça e misericórdia de Deus, ninguém diretamente da minha família foi afetado, mas eu sinto a dor dos milhões que foram mortos aí no mundo por essa pandemia. Desejo realmente que o Senhor possa confortar os seus corações. Nesse primeiro domingo, eu gostaria de fazer uma reflexão muito especial acerca de uma parábola já muito conhecida de todos, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Lembrando que Jesus ele se comunicava por parábolas porque era uma maneira bastante didática, bastante interessante de você mostrar uma ideia, de você expor um pensamento de uma maneira compreensível, de uma maneira clara, porque as parábolas elas usavam realidades do cotidiano. E nós sabemos que o Israel, nos tempos de Jesus, ele era um povo bastante agrário, era um povo que vivia da terra, do cultivo, também vivia da criação de animais. Então essa parábola dos trabalhadores na vinha mostra uma realidade muito presente naquele momento, que era muito claro para os espectadores ou para aqueles que estavam ouvindo a mensagem de Jesus naquela época. E hoje não pode ser diferente, nós vamos expor um pouco dessa parábola e trazer algumas realidades para as nossas vidas, algumas coisas que nós podemos trazer de bom disso tudo. O texto que eu gostaria de ler junto com os irmãos que puderem acompanhar em suas Bíblias, aí em suas casas, é o texto de Mateus, capítulo 20. A parábola toda ela vai do versículo 1 até o versículo 16. Então eu vou ler o texto uma vez, na sequência eu faço uma oração,
E aí nós vamos dividindo em partes e trazendo alguns pontos desse texto para as nossas vidas. Diz assim o texto: Parábola dos trabalhadores da vinha, a partir do verso 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: Vocês também vão trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amado e bondoso Pai, pedimos, Pai, que o Senhor abençoe ricamente a interpretação desse texto. Abençoe esses que estão ouvindo, Pai, nas suas casas. Abençoe, Pai, que essa palavra chegue ao maior número de pessoas possíveis para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós pedimos a Tua orientação para essa palavra. Amém. Muito bem, meus caros, essa é uma história bem interessante, né? A história dos trabalhadores da vinha. Eu lembro há muitos anos atrás, quando eu vi essa parábola pela primeira vez, a primeira sensação que vem é a sensação de, nossa, que estranho, né? Que desonesto, né? Que homem injusto. Por quê? Em resumo, qual que é a ideia dessa história? Né? Vamos trazer para uma linguagem cotidiana. Imagina que você tem aí uma plantação aí no seu terreno e você traz algumas pessoas para... Você fala para as pessoas: olha, eu te pago R$100 para você me ajudar a cultivar esse terreno durante o dia. Beleza. Aí tá lá, aí de repente no meio do dia você descobre que tem muita terra para cultivar ainda. E aí você chama outras pessoas na rua: viu, vem cá, me ajuda aqui a cultivar que eu não estou dando conta. E aí quando falta 1 hora para terminar o dia, você vê que ainda tem trabalho para fazer. E aí você vai e chama outras pessoas para te ajudar nessa 1 hora. Aí chega na hora do pagamento, você vai chamar primeiro aquele que trabalhou 1 hora só e vai dar R$100 para ele. E aí que é a grande questão da história. Os outros ficaram inconformados. Por quê? Pagou R$100 para ele, chegou na hora daqueles que trabalharam o dia inteiro, pagou R$100 também. E aí eles foram embora para casa e o dono falou: eu posso ser justo com quem eu quiser e eu não fiz nada daquilo que não estava combinado. Então essa é uma história bem interessante aos primeiros olhos. Parece uma história bastante estranha, mas há muitas verdades embutidas nela. O primeiro ponto dessa mensagem que eu queria trazer para vocês é um ponto que eu intitulei: Deus não é obrigado a nada. Né? A parte dos versículos 1 e 2 que nós lemos, né? 1 e 2, pois o reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Nós vivemos momentos onde muitas vezes nós não sabemos quem é o adorador, quem é o Deus a ser adorado. Nós muitas vezes confundimos essa ideia de você ser um filho de Deus com você ser aquele que manda em Deus. Né? Primeiro ponto que nos traz essa história de bem interessante é que Deus não tinha obrigação nenhuma de chamar essas pessoas que Ele chamou. Ele chamou porque Ele quis. Né? Lembrando que a gente está fazendo uma comparação que o próprio Jesus fez do reino de Deus com os trabalhadores da vinha. Então esse dono da vinha, ele não tinha obrigação de chamar aqueles trabalhadores especificamente. Ele chamava quem ele quisesse. Né? De repente, se ele quisesse ele mesmo trabalhar sozinho nos próximos dias, ele trabalhava também. Mas ele quis chamar alguns trabalhadores para essa obra. E qual que é a sensação dessas pessoas que foram chamadas? A sensação tem que ser uma sensação de gratidão. Né? Imagina você viver aqui num contexto de Israel, onde o emprego não era abundante.
Era muito comum essas pessoas que estavam aqui nesse local esperando alguma oportunidade. Eles não estavam ali, na linguagem popular, vagabundeando, não estavam ali sem fazer nada porque não queriam fazer nada. Eles estavam ali, talvez em um local de bastante movimento da cidade, esperando uma oportunidade. E aí vem o dono da vinha com a oportunidade. Olha, eu te dou uma diária, né, um denário, é o preço aproximado aqui de uma diária de um trabalhador, para você fazer esse trabalho para mim. Então a sensação tem que ser gratidão. Né, esse é o ponto. Então o primeiro ponto, Deus de fato não é obrigado a nada. Porém, nós vemos, né, nos dias de hoje, onde a relação de algumas pessoas com Deus tem sido uma relação de ordem, uma relação de eu mando em Deus. Não, eu determino que Deus faça tal coisa na minha vida. Eu exijo que Deus faça tal coisa na minha vida. Deus é obrigado a fazer tal coisa na minha vida. Meus caros, não tem nada mais repugnante do que você colocar ordem para Deus. Né? Quem somos nós, usando uma linguagem popular, né? Quem sou eu na fila do pãozinho para exigir alguma coisa do Deus Todo-Poderoso? A Bíblia nos dá uma relação de muita confiança, uma relação de amizade com Deus, mas jamais uma relação de submissão contrária. Nós somos submissos a Deus, aquilo que nós recebemos a Deus, nós recebemos pela sua graça. Então, meus caros, a primeira lição que fica desse primeiro ponto, que Deus não é obrigado a nada, é que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós temos que ser gratos, porque Ele não era obrigado de forma alguma a nos dar, assim como Ele não é obrigado a nos curar. Por exemplo, muitas pessoas exigem a cura de Deus, né? Deus tem que curar. Eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus que dá a cura, mas esses milagres, essas curas são de acordo com a sua vontade, não de acordo com a minha. É lícito pedir? Tranquilamente, eu posso abrir meu coração, posso despejar minha alma diante de Deus, eu posso ser sincero, é isso que Ele busca da gente, sinceridade. Agora, exigir, mandar, não, a gente tem que ter uma relação muito mais segura. E aí vocês vão ver na continuidade dessa parábola que essa atitude que esses primeiros trabalhadores tiveram demonstra um pouco do coração deles. A gente vai chegar nesse ponto já já. O segundo ponto, né, que talvez é o ponto maior assim da parábola, que vai dos versículos 3 até o versículo 7, é que Deus oferece oportunidades. Deus oferece oportunidades. A gente vê dos versículos 3 ao versículo 7 que ele foi por várias vezes atrás desses trabalhadores em vários momentos diferentes. Ele contratou alguns em dado momento da vida, em dado momento, né, do dia ele foi e contratou outros, e em dado momento ele contratou outros. A questão é, Deus sempre nos dá oportunidades. Trazendo talvez para os dias de hoje, muitas vezes Deus alcança algumas pessoas ainda na fase jovem da vida, né? Deus alcança algumas pessoas ainda na mocidade, essas pessoas se convertem, trazem uma vida benéfica, né? Uma vida de amor, uma vida com muitas obras para Deus, com muitas obras ao próximo. E algumas pessoas acabam sendo alcançadas um pouco mais para frente, né? Claro que a parábola aqui não está falando dessa questão do tempo de vida, eu estou fazendo essa comparação por conta própria, mas é válida essa aplicação. E algumas pessoas, infelizmente, são alcançadas lá para o final da vida. A gente vê, por exemplo, aqueles que foram condenados na cruz ao lado de Jesus, os ladrões da cruz. Eles não tiveram... Um deles se arrependeu ali mesmo, no fim da sua vida, porque ele estava ali em processo de execução, e ele não teve tempo de ter uma vida frutífera, uma vida agradável. Mas a palavra nos conta que ele recebeu o mesmo destino daqueles outros. Isso é muito comum, né? Então, esse ponto 2, ele nos mostra que Deus ele sempre dá oportunidades. E nós vemos isso, irmãos, em todo o texto bíblico. Né? Há pouquíssimos textos, né? Quase nenhum, onde é o ser humano que vai buscar alguma coisa de Deus, quando na verdade é sempre Deus indo atrás do ser humano. Foi Deus que apareceu falando com Abraão, foi Deus que apareceu falando com Moisés, é Deus que aparece na nossa vida nos momentos que nós mais precisamos, seja através dele mesmo, seja através de outras pessoas, mas o fato é que Deus sempre nos resgata. E talvez fique uma mensagem para você que está ouvindo essa mensagem aí no conforto do seu lar, mas tem passado por momentos difíceis, tem passado por uma dificuldade, talvez você não tenha ainda entendido a palavra de Deus, mas uma coisa é certa, não importa em qual estágio da sua vida você esteja, o fato é que Deus ele quer te alcançar também. Deus ele quer oferecer o seu amor, Deus quer oferecer o teu cuidado para você, independente daquilo que você tenha passado. Você pode ter tido uma vida toda torta, mas o fato é que se você abrir o seu coração, Deus é capaz de te abençoar e de te usar, ainda assim, para fazer a obra dele.
Então, esse segundo ponto, né, que Deus sempre dá oportunidades, nos fica de lição que Deus, ele sempre está aberto a nos alcançar, por menos que nós mereçamos, né? Se for, nós já estudamos isso várias vezes em outras aulas também, mas se for pela questão do automerecimento, do merecimento próprio, de fato nós não merecemos nada. Deus, ele nos alcança, Deus nos dá as oportunidades pela sua graça e pela sua misericórdia. Ok? Terceiro ponto, algumas coisas a considerar aqui também, eu intitulei de a graça de Deus versus o sentimento de merecimento, né? Talvez agora a gente vai explorar um pouco mais esse assunto. E os versículos finais aqui, né, a partir do 8, esse terceiro ponto eu vou dividir em dois subpontos aí, a primeira parte e a segunda parte, né? A primeira parte do terceiro ponto, o sentimento humano, e o terceiro ponto, a graça de Deus. Depois nós fazemos essa comparação, nós fazemos esse paralelo. Do 8 a 12, nós vemos algo interessante com respeito ao sentimento humano. Eu vou reler esse trecho do texto, que ele é válido para a gente refletir. Ao cair da tarde, né, depois de todo aquele trabalho, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, ou seja, aqueles que trabalharam menos, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Esse é um texto muito interessante. Esse é um texto que quebra muitos paradigmas, ele quebra alguns conceitos que nós temos a respeito da justiça de Deus que são fantásticos. Eu vejo pessoas muitas vezes que até nem gostam muito dessa história que eu contei do ladrão da cruz, falam: onde já se viu? O cara roubou a vida toda, ele se converteu, vai para o mesmo lugar que vai o outro que foi, digamos assim, teve uma vida melhorzinha a vida toda? A resposta de Deus é sim, ele vai. Por quê? Porque o dono do céu é Deus. Ele pode usar da sua misericórdia com quem ele quiser. Isso é um ponto muito importante. Então é natural, né, você pensar do ponto de vista humano, você ter essa indignação. Porque assim, humanamente, você vai olhar, pô, o camarada que trabalhou 1 hora e recebeu uma diária cheia, pô, eu trabalhei muito mais, né? Eu mereço muito mais. Mas aí que está a grande questão. Você não merece muito mais. Não existe merecimento nessa questão do reino de Deus, existe o que foi combinado, né? Qual foi o combinado aqui? Olha, você quer trabalhar? Você está lá desocupado, você está precisando de um emprego. De repente eu chego para você e falo: olha, eu vou te dar uma diária, um valor bom para você trabalhar. Você quer trabalhar? Beleza, trabalha. Aí depois, no final do dia, você vem com esse sentimento de inveja porque o outro recebeu, em teoria, mais, mas na verdade receberam a mesma coisa, né? Só que trabalhou menos. Então essa fica a grande lição, né? Digamos assim, nessa primeira parte do tópico 3, o sentimento humano é esse mesmo, é arrogância. Pô, eu mereço mais do que o outro, porque eu me esforcei mais, né? Quando nós vemos aí as pessoas quando estão falando, quando estão expondo, sempre quando você vê alguém contando alguma história, sempre é a história da vida, do quanto eu sofri, o quanto eu merecia estar melhor, né? Sempre o quanto eu. E essa é a palavra que nós mais escutamos quando essas pessoas estão contando um pouco das suas vidas. Isso vale para todos nós, né? Muitas vezes nós achamos merecedores, às vezes, de muitas coisas. Mas o fato é que a arrogância nossa, esse merecimento, muitas vezes, ele se transforma até em autossuficiência. Deus, ele nos dá muitas provas de como ele é zeloso com essa questão da arrogância, né? Voltando um pouco na história, lá na época do Gênesis, talvez o grande pecado, né, não foi nem a curiosidade de comer aquilo que era proibido, mas talvez seja essa questão da autossuficiência. Por quê? O que Satanás disse? Que eles seriam como se fossem deuses se comessem daquela maçã. Ou seja, se eu for igual a Deus, então em teoria eu não preciso mais de Deus, né? E hoje nós vivemos uma sociedade onde isso está muito forte. É aquilo que nós chamamos de narcisismo, ou seja, o culto ao eu mesmo, o culto a mim mesmo, né? As pessoas buscam o corpo perfeito, buscam a saúde perfeita, não que seja errado, tá, buscar esse tipo de coisa, mas busca como uma forma de culto ao próprio corpo, né? As academias estão aí lotadas, lembrando que eu não sou contra nenhum tipo de exercício, porém tudo feito com moderação. Algumas pessoas transformam disso uma própria essência da vida, ou seja, a essência da vida é cuidar do meu próprio corpo.
e a gente sabe que as coisas não são bem assim. Nossa essência tem que ser servir a Deus e, consequentemente, servindo a Deus é também servir ao nosso próximo. Então, ninguém é feito para viver sozinho, muito menos de maneira egoísta. Então, esse sentimento ele faz parte da natureza humana desde o princípio, né? O homem buscando ser autossuficiente, né? E hoje é uma sociedade que se orgulha muito dessa autossuficiência. Eu consegui minha autossuficiência, eu não dependo de ninguém, né? Existem alguns jovens, né, a gente que está no mercado de trabalho há bastante tempo, eu estou aí há mais de 20 anos trabalhando dentro de empresas, e a gente vê jovens, por exemplo, que já têm sonhos mirabolantes sobre bolsa de valores. Lembrando que eu também não sou contrário a nenhum tipo de aplicação, né, com o intuito aí de fazer o seu dinheiro render um pouco mais. Mas eu estou vendo aí jovens com 20 e poucos anos, cujo objetivo de vida é em 4, 5 anos viver de renda desse tipo de bolsa de valores e não precisar trabalhar nunca mais. É o culto ao ócio, né, você viver só para você mesmo, não precisar fazer nada para ninguém. Então, são questões complicadas. Talvez traria pano para manga para várias outras discussões aqui, mas o fato é que esse narcisismo, esse culto consigo mesmo, ele é muito comum. Isso fez parte aqui desse sentimento deles, porque eles esqueceram o que foi combinado. Eles viram, se aquele cara trabalhou menos e recebeu o mesmo tanto que foi combinado, então eu mereço muito mais. Só que a lógica de Deus ela é muito diferente da nossa. E ele quis deixar bem claro que não existe merecimento nessa questão do seu reino, especialmente. E aí a segunda parte, né, desse terceiro ponto, que é a santidade de Deus, né, ou a sua graça. Eu vou ler de novo esses trechos do 13 ao 16. Ele diz assim, né, depois que aqueles homens questionaram um pouco isso. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro ou você está com inveja porque sou generoso? São algumas palavras bastante duras aqui do senhor da vinha, né? Exemplificando aqui o próprio Deus nessa ilustração, quanto àqueles que se acham no direito, né? Talvez a pessoa está a vida toda na igreja, acha que já fez muita coisa, aí de repente vê um coitadinho do irmão simplesinho que está começando agora, né? E já começa a ser meio que esnobado, meio que ignorado, porque que ele é o dono da igreja que está lá há muito tempo. Esse tipo de comparação pode ser usado para várias outras situações. Mas nesse ponto específico aqui, o que chama atenção, primeiro que a linguagem, né, ele é bastante severo com esse, dizendo pegue o que é seu e vá. Às vezes a gente está acostumado a ler a Bíblia com uma maneira assim, bem leitinho com pera, bem mamão com açúcar, mas muitas vezes as palavras são duras. Eu lembro de um texto, se eu não me engano, no Evangelho de João, onde Jesus ele pregava para as multidões, e a sua palavra muitas vezes era dura. E alguns dos seus discípulos, né, depois de uma pregação para a multidão, chegou para Jesus para dar um toque para ele. Fala, Jesus, pega leve aí que o pessoal sua mensagem está um pouco pesada, o pessoal está indo embora. Né? Qual foi a resposta delicada, né, entre aspas, de Jesus? Né, resumindo bastante. E vocês querem ir também? Ou seja, a mensagem do Evangelho ela não tem que ser mudada para agradar as pessoas. As pessoas têm que ser mudadas para se adequar ao Evangelho. Estamos acostumados aí com uma pregação com o evangelho fast food, onde você vem, você se serve daquilo que te interessa, o que não te interessa você joga fora, mas a palavra de Deus não é assim. Então, da mesma forma, o dono da vinha foi duro também. Olha aqui, amigo, o seguinte, pega o que é seu e vá. Se eu quis usar de misericordiosa com esses que foram contratados por último, isso é problema meu, a vinha é minha, o dinheiro é meu. Usando aqui uma linguagem um pouco mais popular minha, né? Por que usar de misericórdia? Pelo seguinte, aqueles que foram contratados por último não eram vagabundos, não eram pessoas desocupadas, estou sem fazer nada, vou trabalhar 1 hora só. Não, eram pessoas que no mínimo já estavam ali tristes, né? Eu vejo, por exemplo, né, trazendo para os dias de hoje, o trabalho de chapa. O trabalho de chapa é um trabalho bastante ingrato muitas vezes, você tem que ficar ali no sol quente, na beira da estrada, esperando. Eu fico imaginando, por exemplo, imagina um local da estrada comum por um encontro de chapas, né? Aqueles que ajudam a descarregar caminhões. Aí passam alguns caminhões cedo e vão pegando algumas pessoas, né? Vão contratando algumas pessoas ali, claro que infelizmente muita coisa na informalidade, mas eles vão ali contratando. Eu fico imaginando o sentimento daqueles que ficam, né? De repente ele está ali, ele poderia estar por aí roubando, poderia estar por aí traficando, mas não, ele está ali esperando por um trabalho digno, ele está ali esperando para ajudar alguém. Imagina o sentimento daqueles onde foi vendo uns serem levados, não, um foi levado, aí já é 4, 5 horas da tarde, o camarada está ali sem esperança na pista. E aí de repente o mesmo caminhão volta e falou, vem cá meu amigo, me ajuda a descarregar, você vai trabalhar 1 horinha só.
Então é mais ou menos isso que aconteceu. Então aqueles que foram contratados por último não eram vagabundos, não eram pessoas desocupadas, eram pessoas talvez desempregadas, esperando ali uma oportunidade. E o que Deus quis dizer assim, que ele quis ser misericordioso com esses que trabalharam por último. Olha, você trabalhou pouco, mas eu vou te compensar. Eu vou pagar o dia todo para você também. Né? Então, ao invés das pessoas se alegrarem com essa misericórdia, as pessoas que estavam ali acabaram ficando com um sentimento de inveja. E para as nossas vidas, quantas vezes isso acontece? Né? Às vezes um irmãozinho nosso acaba recebendo uma grande bênção e ao invés de você se alegrar com essa bênção que ele recebeu, você acaba ficando sentido, chateado. Poxa Deus, eu estou há tanto tempo na igreja, o Senhor não me deu essa oportunidade, o irmãozinho ali, ó, o Senhor deu isso para ele. Né? Então, muitas vezes isso mexe com o nosso coração em muitos aspectos da nossa vida. A gente tem que rever, muitas vezes, as nossas atitudes. O quanto nós temos sido gratos àquilo que nós já recebemos, mas muitas vezes nós preferimos reclamar daquilo que nós não recebemos. Nesse ano de 2021, né, como eu disse, esse primeiro domingo do ano, que nós possamos aprender a ser mais gratos por aquilo que nós já recebemos e não ficar na expectativa de receber coisas, planos, e que todos os seus planos para 2021 estejam de acordo com a vontade de Deus. E aqui eu encerro então esse terceiro ponto, né? Só relembrando, o primeiro ponto, Deus de fato não é obrigado a nada. Segundo ponto, Deus oferece oportunidades. E terceiro e último ponto, a graça de Deus versus o sentimento de merecimento. A graça de Deus ela é muito superior a esse sentimento de merecimento que nós temos. Essa é uma parábola riquíssima que serve para muitas coisas nas nossas vidas e eu desejo ricamente que essa história possa abençoar o seu coração. Desejo que essa história possa lhe trazer a inspiração necessária para ser grato por tudo que você já recebeu de Deus nesse ano de 2020. E nesse ano de 2021, que nós possamos colocar os nossos planos aos pés de Cristo, aos pés de Deus, para que Ele possa nos orientar, que Ele possa nos abençoar, sem falsas promessas, sem falsas expectativas, sem exigir, sem decretar nada. Mas humildemente e de joelhos nós pedimos a misericórdia de Deus por esse ano novo que se inicia. Deus abençoe ricamente. Eu gostaria de orar então antes de encerrar. Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse privilégio de ministrar a Tua palavra, Senhor, não por merecimento algum, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Abençoe ricamente cada um dos irmãos que receberão esse áudio, receberão esse vídeo, em qualquer momento que seja, em qualquer ano que seja, mesmo que já tenha passado esse ano, Pai, mas que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um. Obrigado, Senhor, por tudo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência, obrigado por ter ouvido a mensagem até aqui e peço que você compartilhe, né, que abençoe a vida de outras pessoas compartilhando e transmitindo essa mensagem a eles também. Que Deus abençoe ricamente e uma excelente semana.